paz esteja no seu coração e no seu lar. Tudo bem com vocês? O desejo do meu coração é que tudo te vá bem. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo, mais um tema, e nessa tarde eu quero falar sobre o jejum. Nós da Igreja do Evangelho Quadrangular, a qual eu pertenço, sou pastora, mas também essa palavra alcança todas as denominações e todas as pessoas religiosas de alguma maneira, né? O jejum. Nós estamos numa campanha de 21 dias de jejum na Igreja do Evangelho Quadrangular. Então eu quis abordar este assunto sobre o jejum. O que é o jejum, né? Muitas pessoas têm dificuldades em compreender, entender o que é o jejum, como jejuar, devo jejuar, não devo jejuar, o que é o jejum. Existem muitos ensinos sobre o jejum. Eu particularmente já li 2 livros sobre o jejum espetacular, né? Inclusive algumas falas que eu tenho aqui agora retirada deste livro que eu li, né? E jejuar faz parte da vida cristã, né? Então, se você, qualquer site jogou ali na internet sobre o jejum, vai aparecer para vocês muitas coisas. Mas aqui eu vou dar a minha impressão pessoal, o que eu faço quando jejuo, como eu entendo o jejum dentro da palavra de Deus de maneira bíblica e também de leituras que já realizei aí ao longo da vida, né, do estudo da palavra. Então, o que é jejum, né? Jejum é abstinência total ou parcial de alimentos. Então, né, isso é a palavra, a definição da palavra jejum: abstinência total ou parcial de alimentos por um tempo e propósito definido, né? O jejum ele precisa ter algumas definições de tempo. Por que eu estou jejuando? Qual o propósito do meu jejum? O que eu quero alcançar com o meu jejum espiritualmente, na minha vida espiritual, na minha vida pessoal? Qual é o propósito do jejum? O jejum ele é praticado pela humanidade há mais de 5.000 anos, desde os tempos mais remotos, desde a formação do mundo, desde quando Deus ele criou o homem, né, criou a humanidade. O jejum é praticado. Se você ler a Bíblia, você vai ver que existem muitas menções sobre o jejum na Bíblia, tá ok? A Bíblia, há uma ordenança bíblica, um imperativo, uma ordem de jejum, que nós precisamos jejuar, devemos jejuar? Não há na Bíblia uma ordenança, olha, vocês jejuem. Não há na Bíblia uma ordenança. Mas o Senhor Jesus, ele espera que nós jejuamos. Ele espera que a gente pratique o jejum. Lá em Mateus, quer ver, ó? Quero ler aqui com você, só para a gente se situar. Mateus capítulo 6, olha o que o Senhor Jesus fala sobre o jejum. Que ele nos orienta acerca do jejum. Né? É uma orientação, não é uma ordem do Senhor. Ele está orientando, né? Ó, Mateus capítulo 6, versículo 16, ele diz assim, ó: quando vocês jejuarem, quando for preciso fazer o jejum, entenda, né? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto, e o seu pai que vê em secreto o recompensará.
Então essa é uma orientação de jejum. Quando vocês jejuarem, no momento que jejuarem, quando acharem por bem jejuarem, né? Lave o seu rosto, não fique de aparência, falando para todo canto, estou jejuando, não fique andando com a cara baixa, né? A cara apática, porque está sem comer. Não, lave o rosto, penteie o cabelo e vá falar com seu pai em secreto. Então o jejum, ele é para nos aproximar de Deus. O jejum, ele nos aproxima de Deus, né? Então não há uma ordenança sobre o jejum. Olha, vocês são obrigados a jejuar. Há uma orientação do Senhor. E claro, se nós seguimos se nós seguimos ao Senhor Jesus, nós vamos fazer aquilo que ele também fez. Por quê? Porque Jesus jejuou. Jesus jejuou, né? A gente vê na palavra de Deus que Jesus, ele jejuou. Em Marcos capítulo 6, fala que Jesus, ele, né, ficava pouco tempo sem comer. Quer ver? Vamos ver mais esse aqui. Só pra gente... Marcos 6. Eu gosto de falar dentro da Bíblia. 6:31. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Aqui a gente tem, né, quando Jesus multiplica os pães. Jesus, ele fez o seu período de jejum no deserto, logo que ele foi batizado, mas a gente vê aqui na palavra de Deus, muitas vezes, que ele não tinha tempo para comer, porque às vezes estava ministrando a palavra, curando os enfermos, outras vezes porque estava jejuando. Então, Jesus, ele jejuou. E se nós seguimos os seus passos, nós também devemos jejuar. Jejuar para quê? Para nos aproximarmos mais de Deus. Jejuar para que a nossa vida espiritual seja mais próspera, mais abundante no Senhor, né? Jejuar para que ouvir melhor a voz de Deus, porque o jejum, ele nos deixa mais sensíveis, o jejum espiritual, ele nos deixa mais sensíveis à voz de Deus. Nós vamos conseguir ouvir mais a voz de Deus. E existe uma maneira correta de jejuar? Qual a maneira correta de jejuar? Primeira coisa, com propósito. Precisa ter um propósito para o jejum. Porque senão você vai ficar só passando fome se não tiver um propósito. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 58, que eles estavam jejuando e o Senhor falou para eles, e eles reclamaram com Deus. Quer ver? Vamos ver. Isaías 58. Olha aqui para você ver. Peraí. Que é assim, tá? A gente está gravando aqui e conversando, como se estivesse conversando. 58, o versículo 3, olha o que ele diz. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Tá vendo? Eles estavam lá, cheios de fome, porque estavam jejuando, cheios de fome, e aí eles estão reclamando. Por que jejuamos? Se o Senhor não vê, se não o vistes, né? Então, porque o jejum tem que ter um propósito, porque senão a gente fica passando fome. Meu Deus, por que eu estou jejuando? Eu estou jejuando e não está acontecendo nada. E olha a resposta de Deus. Porque, aí eles falam também, né? Porque nos humilhamos e não reparastes, né? Aquele jejum, estou jejuando, e eles falando, perguntando para Deus. Por que o Senhor não está vendo? E olha a resposta de Deus. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Então, o jejum, há uma maneira correta de jejuar. No seu período de jejum, você escolhe para jejuar, precisa estar próximo de Deus, precisa estar perto de Deus, precisa ler a Bíblia. O que adianta você ficar sem comer, né,
vou ficar um dia sem comer. E fica no Instagram o dia inteiro, no Facebook, nas outras redes que tem aí, no WhatsApp, o dia todo, não ora, não lê a Bíblia. Então, senão você vai ficar igual aqui, Senhor, jejuei, não aconteceu nada. Não acontece, olha o que Deus diz. Como que vocês, no dia do seu jejum, fazem o que é do seu agrado e esperam ser ouvidos? Não vão, não vai ser ouvido. Precisa ter propósito e esforço. Neste momento de jejum, é o momento que eu vou estar perto de Deus. É o momento que eu vou ler a Bíblia. É o momento que eu vou orar. O período que você escolher, precisa ter um tempo com Deus. Porque senão fica só um cansaço. Você fica faminto, cansado e fraco e espiritualmente falando não está alcançando nada porque você está fazendo aquilo que é do seu agrado. Uma coisa que nós precisamos entender é que o jejum não muda Deus. Se eu fizer um jejum de 3 dias, 10 dias, não vai mudar Deus, mas muda a mim. O jejum não muda Deus, o jejum muda você, o jejum vai mudar a minha vida, né? Isso é o jejum. Ele não vai mudar Deus, porque Deus não muda, mas ele vai mudar a minha vida. E qual é a forma de se jejuar? Existe o jejum parcial, né, que como o pessoal diz aí, o jejum de Daniel. Lá em Daniel capítulo 10, do versículo 2, você vai ver como que Daniel propôs o jejum dele, né? Daniel ficou 21 dias orando pelo seu povo, mas a Bíblia lhe relata que ele comeu, né? Ele comeu. Então esse é o jejum parcial. Ele se absteve de comidas gostosas, está escrito na Bíblia, né? De guloseimas. Então esse é o jejum parcial. O jejum normal, né? O que é o jejum normal? Que a gente fala de normal, que é a abstinência de alimentos com a ingestão de água, né? A gente não come, mas ingesta água, né? Que essa é a forma mais habitual no meio das pessoas, né? E é usada nos jejuns regulares. Eu vou fazer um jejum de 24 horas, eu não vou me alimentar, mas eu vou beber água. Então esse é o jejum normal. E o jejum total, que é a abstinência tanto de alimentos sólidos quanto de água, né? Inclusive da água, tá bom? E esse jejum total, ele tem um limite máximo de 3 dias, porque a gente precisa beber água, né? O corpo humano, ele necessita da água. A gente vê na Bíblia Esther, por exemplo, que jejuou um jejum total de 3 dias. Tantos relatos que há na palavra de Deus. Agora, o que nós precisamos de tudo isso, né? Do nosso jejum, nós que estamos na campanha de 21 dias de jejum, você que jejua, buscar em Deus, buscar no Senhor, falar com Deus, qual é o seu propósito, qual o tempo do seu jejum, como você vai jejuar. Então, e o jejum, ele é bom para o espírito, quanto é bom para a saúde, porque a gente sabe, né, que período de jejum a gente até se desintoxica dos alimentos que muitas vezes a gente come que nem deveríamos comer. Mas o que é o importante de tudo isso? É você buscar em Deus. Por que você vai jejuar? Qual o propósito do seu jejum? Para que você seja ouvido, jejue buscando a Deus, tendo um tempo de leitura da palavra, um tempo de oração com o Senhor, de busca de Deus, para você ouvir a voz dele, para que você fique mais sensível ao Espírito Santo de Deus. O mais importante de tudo é nós seguirmos a orientação de Jesus, né? A orientação de Deus para a sua vida. Que você possa ser um abençoado do Senhor nos seus períodos de jejum. E o nosso Senhor Jesus, ele diz que há castas de demônios, situações que só saem com jejum e oração. Então, busque o propósito, tenha um propósito firme na palavra, um desejo firme de estar mais perto de Deus.
Então essa era a palavra que eu queria deixar para vocês nesse momento, nesse dia de hoje. Que você seja abençoado por Deus, que a tua casa seja abençoada por Deus e jejue. Pratique o jejum, vamos praticar o jejum e estar mais perto de Deus, estar mais perto da graça e da presença do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia. E sabe o que o jejum faz para terminar? Ele traz o reino de Deus para a nossa vida. Que venha, Senhor, o teu reino sobre nós, seja feita sobre nós a tua vontade. Receba a bênção e a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e a sua família. Até o próximo, em nome de Jesus.